uma base mais forte. Então, vamos lá, Marquinhos, pode ir. Então, eu quero primeiro chamar o presidente da Federação Cearense de Esportes Aquáticos, professor Sanches, e aqui a gente aproveita para agradecer todo o esforço para fazer uma etapa, e eu sei o quanto ele se esforçou para fazer uma etapa o mais bonita possível. Então, Sanches, a palavra é com você. Pessoal, boa noite. Está todo mundo me ouvindo bem? Meu áudio está ok? Só para ter certeza. Então, gente, boa noite a todos. Com certeza vai ser um grande privilégio e um grande prazer para todos nós aqui receber vocês aqui em Fortaleza. Aqueles que já são daqui, que nada o nosso festival, o nosso campeonato, a gente agradece mais uma vez por prestigiar o nosso evento. Como o Sejão bem falou, a gente está, na verdade, há vários anos já querendo fazer essa prova lá no Yacht Club, que é um local que tem nos recebido muito bem na pessoa do Comodoro Licínio. E a gente prometeu a ele, antes da pandemia, que a gente faria um campeonato brasileiro lá. É um local espetacular, como vocês vão ver, é um visual maravilhoso, é um lugar muito bom de se nadar e oferece uma boa estrutura para a prova em todos os sentidos, por isso que a gente escolheu esse lugar. E, além do que, a gente não tinha também a certeza de que a beira-mar ficaria pronta, essa reforma ficaria pronta um dia para a gente poder voltar a fazer provas lá, certo? Então, isso em primeiro lugar. Então, a gente realmente está muito feliz e até emocionado de poder fazer essa prova lá, porque com toda essa confusão dos últimos anos, a gente acaba esmorecendo um pouquinho e a gente acaba não acreditando que isso vai ser possível. E no início do ano, a Ione me disse assim, quando veio essa prova para cá, ela disse assim, tu vai fazer uma seletiva no Yacht Voo, certo? Vocês vão ver que o local é legal, é bacana, e a gente realmente se preparou para fazer o melhor que está tanto na nossa capacidade técnica e de conhecimento de provas de maratona, com a experiência que tanto eu, a Ione e a nossa equipe tem. E a gente vem trabalhando nos últimos 5 anos aqui, desde que a gente assumiu, continuando o trabalho da professora Ione, de incentivar muitas maratonas aquáticas, especialmente aí, como o Sérgio falou, nessas categorias de base. A gente tem feito muita prova para iniciante de festival de 200, 400 metros, para incentivar a gente de todas as idades a irem para o mar, certo? Então, a gente agradece realmente a presença de vocês. A gente espera poder servir bem a natação e as maratonas aquáticas aqui nesses dias que vocês vão estar aqui. Como eu digo sempre, eu assumi a presidência com um único objetivo, que é de devolver para os esportes aquáticos o que ele fez por mim, que foi me tornar a pessoa que eu sou. Então, eu não seria uma pessoa confiante, uma pessoa lutadora, batalhadora, se eu não tivesse treinado 10, 15 anos e saber lidar com frustrações, saber lidar com vitórias e saber que só através de trabalho duro e de disciplina é que a gente consegue as coisas na vida. Então, acho que a grande coisa é você poder chegar na minha idade e dizer assim, agora está na hora de retribuir o que tudo isso fez pela gente. Então, eu posso estar feliz com isso. Então, eu espero que vocês saiam felizes daqui, querendo que no ano que vem essa prova volte para Fortaleza e volte para o Yacht Club, certo? É isso que a gente mais espera. E se tiver alguma coisa a ser criticada de forma construtiva, a gente agradece, porque sempre a gente procura melhorar um pouquinho, tá certo? Então, obrigado a todos e vamos em frente. Obrigado, Sanches. Eu sei que seu esforço foi muito grande para fazer um evento de alto nível. Você está praticamente comigo há 2 meses, trabalhando direto, praticamente todo dia a gente tem se falado para que se faça um evento da melhor forma possível. E eu sei que você tem muito de outras coisas para poder tirar as dúvidas. Não saia daí, fique aí com a gente, porque você é o grande mentor disso aí. Vai, Marquinhos. Queria passar a palavra ao gerente do BNB Clube, seu Pedro Ernesto, para dar uma palavra. O BNB Clube é o nosso parceiro no CBC,
e um dos clubes participantes desse 27º Campeonato Brasileiro e nona Copa Brasil. Pedro, um abraço. Opa, Sérgio, boa noite a todos. Primeiro, agradecer aí à Federação, à CBDA e ao CBC por essa oportunidade de parceria, né, o trabalho aí do Sanches, junto com toda a sua equipe, o legado que deixado pela professora Ione, e continuado por ele aí com excelência. Nós do BNB Clube somos filiados plenos ao CBC, ao Comitê Brasileiro de Clubes. Então, nós solicitamos em um dos seminários, quando foi ser montado todo o calendário para o novo ciclo olímpico, nós solicitamos o sediamento de algumas competições aqui para Fortaleza, para o nosso clube. É uma competição de modalidades que a gente acredita que tem condições de fazer um bom trabalho, principalmente pela organização aí das federações. É um CBI, né, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia. Já para o próximo ano já pedimos também um sub-16 de vôlei de quadra, águas abertas, e estamos pleiteando ainda mais, né? Nós tivemos aí uma suspensão de alguns benefícios que podem prejudicar um pouco o andamento, aí, o envio de alguns. Acho que os técnicos estão vendo isso na pele, né? Estão sentindo isso na pele. Diminuir a quantidade de atletas aí para participar de algumas competições. Mas o que a gente tem aqui realmente que trabalhar como parceiro e nos colocar à disposição, né? O BNB pediu o sediamento dessa competição para apoiar um dos eventos, né, Sanches, que é o campeonato, é o 27º Campeonato Brasileiro Interclubes, mas teremos também aí a Copa do Brasil, Ana Marcela, então vai ser um evento grandioso, com bastantes atletas, já bateu o recorde, né? Então a gente está para atender todos vocês, recepcioná-los da melhor maneira possível. Já pedi para um professor no grupo de vocês aí de técnicos postar. A gente está com alguns horários disponíveis para atender aí os atletas e técnicos para treinamentos lá no clube, que precisam realmente mandar um e-mail de acordo com os horários que a gente ofereceu, para poder a gente atender todo mundo. E como o BNB Clube não tem uma sede praia, mas não tem condições de ter nenhum evento desse porte lá, fez uma parceria, agradecer também ao Comodoro Licínio por essa parceria, para poder disponibilizar o lindo clube do iate aí, para poder a gente fazer um evento tão grandioso como esse. Então, mais uma vez agradeço, espero aí a presença de todos, espero que gostem, tenho certeza que vão gostar, o espaço é maravilhoso, né? O Iate Clube é um clube lindo, então acredito que vai ser realmente um dos eventos aí para ficar na história. Antes de tu começar, eu queria interromper essa última fala do Pedro Ernesto para também, porque eu cometi um ato falho na minha fala. Eu esqueci de agradecer o grande apoio que o BNB Clube, como clube sediante, tem feito nos últimos 3 meses. O Pedro Ernesto fala comigo praticamente todo dia também, me pergunta se está faltando alguma coisa, eles se ofereceram para contribuir na montagem da estrutura em várias coisas. Então, Pedro Ernesto, obrigado aí também pelo apoio, certo, do BNB, sempre uma parceria muito forte nas competições da federação. A gente tem total abertura lá na casa para conversar, para discutir questões de piscina, de tudo. Então, é muito legal quando a gente tem abertura dentro dos clubes, o que infelizmente nem sempre é o caso, mas graças a pessoas interessadas no esporte como o Pedro Ernesto, o pessoal do BNB Clube, o pessoal do iate, a gente tem também boas experiências. Obrigado aí, viu, gente? Obrigado, Pedro. Pedro, você sabe que a Águas Abertas é um dos esportes que mais cresce dentro do CBC, né? Nós chegamos já a ficar bem próximo do voleibol de praia. Olha que a divulgação do voleibol de praia é muito maior do que as Águas Abertas, porque tem a televisão constantemente, né? Mas nós chegamos muito próximo. E, graças ao CBC, nós conseguimos, por cada etapa, até o final do ano, 120 passagens aéreas para os clubes utilizarem. É uma pena que alguns clubes não utilizaram nessa etapa. A partir do instante que você não utiliza, você perde, porque não acumula.
então você perde. Mas, Pedro, muito obrigado ao BNB, e que o exemplo do BNB sirva para que outros clubes da nossa região Nordeste, que está entrando, o CRB de Alagoas está entrando, já tem outros clubes entrando na Águas Abertas, no CBC, e isso é bom porque a gente aumenta o nosso número de clubes participantes e a gente passa a ter um pouco mais de força. Vá, Marquinhos. Agora eu vou trazer meu amigo e irmão Marcelo Falcão, que vai ser o responsável por fazer a próxima etapa da Copa Brasil lá em Recife. Então, Marcelo, um abraço, obrigado pela presença, Marcelo. Sei que você está cheio de trabalho, cheio de coisa, mas, como sempre, você me promete que você está presente. Um abraço, Marcelão. Pode falar. Marquinhos, acho que o Marcelo está sem microfone. Está sem som, Marcelo. Agora, Marcelo, vai. beleza. Pessoal, boa noite. É um prazer estar conversando com vocês. E estou aqui, né, incrível que pareça, convidando vocês para a próxima etapa das Águas Abertas aqui em Recife, tá bom? O que eu quero dizer a vocês é que todo mundo fica receoso com a história de Tubarão. Isso é muito normal, é muito natural. Mas o local que vai ser a prova, em 2019, a gente já fez 2 eventos, inclusive veio o pessoal, o Sergião esteve aqui também, vai ser lá em Olinda, realmente é um piscinão, e lá não tem até agora, condições de aparecer tubarão. Inclusive tem um pessoal que treina lá todo dia, então a gente vai fazer com toda segurança, e vai dar tudo certo, tá? A gente já está com apoio aqui do governo do estado, do bombeiro, da Marinha, da Capitania dos Portos, Escola Aprendiz do Marinheiro. E a gente vai tentar fazer o melhor possível para atender a todos vocês. Tá me ouvindo ou não? Marcelo, não. Tá, né? Porque eu estou dirigindo, aí realmente está meio baixo aqui. Bom, gente, então é isso aí. Contar com a ajuda de vocês, né, para a gente também fazer um belo evento aqui, e agradecer a Sérgio, a CBDA pela confiança, e desejar aí, meu amigo Sanches, maior sucesso, que é o normal das competições que são feitas aí em Fortaleza. Tá bom, pessoal? Então, a gente está aqui com o maior carinho para receber vocês, com a melhor segurança possível e a melhor maneira para a gente fazer um grande evento. Sucesso aí para vocês, pessoal, e boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Marcelo. Como o Marcelo falou, eu já estive nesse local, nós já fizemos prova lá. É uma piscina totalmente cercada de pedra. E eu sempre digo assim, tubarão não salta pedra. Quem salta pedra somos nós que saltamos a pedra para ir para lá. Ele não salta pedra. Então, praticamente todo cercado, é como se fosse um piscinão enorme, e nós já fizemos até uma etapa do Campeonato Norte e Nordeste lá. Obrigado, Marcelo. Vai, Marquinhos. Eu tô esperando o Daniel está com problema, a Big Media está lançando uma nova coisa, inclusive para Águas Abertas, com todos os dados. Eu chamei ele, mas ele está com um probleminha, resolvendo um problema. Se ele chegar a tempo, eu ainda deixo ele falar alguma coisa. Mas é importante porque é uma ferramenta que a Águas Abertas vai poder utilizar de agora em diante, com todos os dados possíveis que a gente possa ter, desde quando nós começamos a fazer as maratonas aquáticas. Vai, Marquinhos. Pronto. Os nossos agradecimentos ao BNB Clube, à Prefeitura de Fortaleza, à Big Media, a Estácio, ao CBC, a por favor, feche o microfone. Marquinhos, fecha esse microfone. Então, sem o apoio dessas empresas é muito difícil. Hoje está ficando muito caro. Alguns locais, inclusive barco,
são preços absurdos para poder a gente fazer. Então, termina um evento desse ficando muito caro e é necessário que se corra atrás de algum patrocínio para que nos ajude a fazer as provas. Vai, Marquinhos. As informações do Campeonato Brasileiro sempre é bom passar para todos, para que todos saibam, e constantemente, mal acaba aqui, todos já ligam para mim para saber a informação. Muitas vezes a informação está à disposição de todos vocês. Vai, Marquinhos. Então, troféu Ana Marcela, todo mundo sabe, esse não tem ranking, não tem nenhum ranking, só tem a prova local. Mais uma vez, eu digo que parabenizar a Federação do Ceará pelo número, o maior número que nós já tivemos na Ana Marcela até agora. Vai, Marquinhos. Pronto. Nós prometemos que logo depois da etapa de Fortaleza, nós estamos já publicando todos os rankings, porque é quando a gente chega no número de etapas que vocês podem aparecer no ranking. Então, os critérios, a pontuação, o máximo de pontuação do atleta computado para o ranking, tanto faz, a Copa Brasil vai ter X número de etapas, mas só vão ser computadas as 10 melhores pontuações, independente da distância. Se é 5 quilômetros, se é 2,5, se é 1,5, as 10 melhores pontuações do atleta serão computadas. Então, não adianta, muitas vezes, você participar das 20 etapas, porque só serão pegos os 10 melhores de pontuação. O mínimo de provas para o atleta participar do ranking são 6, não são etapas, são provas. Então, cada etapa tem 3 etapas, 3 provas. Então, se você participar de 3 etapas, você vai chegar nas 6 provas, você automaticamente pode aparecer no ranking. A Copa Brasil não tem ranking geral, só tem ranking de categoria. Lá você encontra todas as categorias, desde o PX1 até em cima. E só tem desempate caso tenha premiação. Se não tiver premiação, continua o empate lá, porque facilita você, muitas vezes, a ir buscar um patrocínio. Tá? Então, se você tem um empate em terceiro lugar e tem premiação, vai ter o desempate pela pontuação, pelo número de etapas, aí o regulamento diz. Mas se não tiver uma classificação que não precisa de desempate, nós não vamos fazer desempate, deixa lá o atleta na posição que ele está. Vai, Marquinhos. Pode passar, Marquinhos. Então, os critérios para os clubes, a pontuação de clube, esse sim será pego toda a pontuação de todas as etapas. Então, a pontuação soma sempre a pontuação que o atleta tem no geral, mais a categoria, mais a bonificação. E o tipo de premiação, clube primeiro, segundo e terceiro colocado. E o desempate também só se tiver premiação, caso contrário, não tem o desempate. Vai, Marquinhos. Pronto. O ranking individual do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas. Vocês têm um ranking de 5 quilômetros, são computados 5 melhores resultados da prova. Para estar no ranking, tem que ter finalizado no mínimo 4 provas de 5 quilômetros. São 7, para você aparecer no ranking, você tem que participar de 4. Daí você conta a pontuação geral, mais categoria, mais bonificação. Esse ranking não tem nenhum tipo de premiação. Então, você muitas vezes utiliza ele para poder você ter um patrocínio, você utiliza ele para tudo, mas não tem nenhum tipo de premiação. Vai, Marquinhos. O ranking de 10 quilômetros. São computados 5 melhores resultados da prova. Para estar no ranking, tem que ter participado no mínimo de 4 provas de 10, ou se a prova for de 7,5. Você sabe que algumas provas são 7,5, porque nós precisamos para fazer algum tipo de seleção. E nele é pontuação geral, categoria e bonificação.
caso alguma prova de 10 km seja substituída pela prova de 7,5, a pontuação dos atletas dessa prova farão parte do ranking dos 10 km. Vai, Marquinhos. O ranking de 10 km, este ranking será feita a listagem para o Bolsa Atleta Federal nas categorias infantil, todos sabem que não tem divisão, infantil 1, infantil 2, então, geralmente, essa classe é fechada e nós fizemos. Então, vocês têm a pontuação do infantil, juvenil e júnior. Esse ranking não tem nenhum tipo de premiação, só tem a bolsa. Na bolsa, você requer, nós mandamos para lá, para o Ministério, tudo isso, a colocação, o ranking todo, é o Ministério que tem os critérios para poder ele fazer a bolsa. Nós não temos nenhuma interferência na bolsa. Pode passar, Marquinhos. O Super Ranking são computados os 10 melhores resultados da prova do campeonato, independente da distância. Para estar no ranking, Super Ranking, tem que ter finalizado no mínimo 8 etapas, independente da distância. Pontua geral, categoria e bonificação. Nesse ranking será feita a premiação do 27º Campeonato Brasileiro Interclube. Portanto, soma as melhores pontuações do 10 com a melhor do 5. Se as suas melhores pontuações for no 10, segue no 10. Se for no 5, o sistema pega as melhores pontuações. Vai, Marquinhos. Pronto. Os rankings na categoria infantil 1, infantil 2, juvenil, júnior, sênior, CBDA e absoluto. Então, nesse super ranking, nós temos a premiação dos melhores do ranking infantil 1, infantil 2, juvenil, júnior, sênior, CBDA e absoluto. O ranking de 5 km tem só certificado para os 3 primeiros colocados. O ranking dos 10 km certificado também por 10. E o super ranking, troféu de campeão para a categoria infantil 1, infantil 2, juvenil, júnior, sênior, CBDA. O troféu de campeão, vice-campeão e terceiro colocado para os clubes que mais pontuarem. Pode passar, Marquinhos. A 9ª Copa do Brasil de Águas Abertas, o atleta tem que participar da Copa Brasil. No momento que participar de uma prova do Campeonato Brasileiro, ele não poderá mais participar da etapa da Copa Brasil. Então, ele participou do Brasileiro e ele não pode retornar. Só na próxima temporada. Vai, Marquinhos. Pronto. Antes de passar para essa parte do atestado médico, sempre me perguntam isso. Eu quero dizer para vocês que logo que cabe a etapa de Fortaleza, nós estaremos publicando a primeira listagem do ranking até a etapa de Fortaleza. Então, o atestado médico tem a validade de uma temporada. Aqueles que já entregaram o atestado médico não precisa mais entregar. Aqueles que já entregaram o termo de responsabilidade também não precisam. Bem como a declaração técnica. Então, você tem a validade de uma temporada esses 3 documentos. Vai, Marquinhos. Pronto. As informações do Campeonato Cearense e Festival, eu quero passar para o professor Sanches, agora que dê as informações aí do Campeonato Cearense, tá? Porque nós temos festival aí. Para falar, eu agora, Sérgio, posso falar, né? Pode, então, vamos pode. lá. Só pedir para ninguém sair, que depois tem algumas informações que são comuns a todos. Tá? Então, aí para o pessoal que vai nadar o Festival Cearense de Águas Abertas, que é o nosso festival que a gente facilita algumas regras finas. A gente tem alguns iniciantes, tem o pessoal que é nadador ali de mar, de assessoria, que é praticante da natação, mas não tão competitivamente. Então, a gente flexibiliza aí a regra tanto do flutuador quanto do traje e o uso de relógio, certo? Também, claro, não é permitido o uso de roupa de neoprene. Sobre que o professor Alexandre Nina vai nadar o festival, viu, professor? Se quiser nadar
com traje, com relógio, levar seu flutuador, se precisar do flutuador, pode levar, fique à vontade. Palmar, Tá pé certo? de pato, traje Não, e nada mais que... mais alguém peraí. me empurrando, talvez eu chegue. Não, nada que auxilie a sua, como é que chama? A sua propulsão. Isso você não pode usar, tá certo? Não, mas isso a gente fez há 5 anos atrás e tem dado bastante certo, tem motivado as pessoas a irem para o mar, flexibiliza bastante e ajuda bastante. Tá? Vamos lá. Esses são os tempos limites. Ione está aí? Ione? Estou aqui. Fala aí sobre esses tempos limites do festival para mim. Nós temos aí nos nossos, que dificilmente a gente ultrapassa esse tempo, né? Nos nossos locais, acredito que a gente não vai passar também agora, mas é uma regra que a gente tem que ter, tá? Para que a gente não extrapole o nosso tempo de prova. Então, são tempos normais, assim, dentro da prova, tá? Tá, 60 para 2,5, 30 para 1.500 e 15 para os 500 metros, né? Tá bom. Isso. Beleza, então vamos em frente. Ione, essa parte é sua. Porque, na verdade, gente, quando a gente fala do festival, né, como a gente permite o relógio, como a gente permite o flutuador, a gente pensa, claro, todo tempo na segurança, então a gente avisa para eles, porque, às vezes, muita gente do festival inicia, está nadando a primeira vez, né, então a gente salienta, frisa diversas vezes, né, que questão de segurança, por conta de relógio, alguma coisa, a gente vai acionar o sinal sonoro, vai pedir para se afastar, tá certo? Para que não tenha problema nenhum, tá? Vai deixar fazer briefing? Não, o professor Guilherme Sanches, ele está proibido de fazer qualquer tipo de briefing, qualquer prova, tá certo, gente? Tá certo. Não sei por quê, essa raiva toda. Vai. Tá, isso aqui é importante, eu vou falar para todo mundo que está participando do Campeonato Cearense. Ele acontece ao mesmo tempo da Copa Brasil de 5 quilômetros e ao mesmo tempo do Campeonato Brasileiro. Então, excepcionalmente, o resultado final só sai depois da prova de 5 quilômetros do Campeonato Brasileiro, que são 2 provas separadas. Então, afinal, o resultado do Campeonato Cearense vai acabar saindo por tempo, ok? A gente não tem muitos atletas no Campeonato Brasileiro, o Marcos, se não me falha a memória, são 10, 15 talvez, mas a gente tem que esperar eles nadarem para poder publicar o resultado do Campeonato Cearense, tá, ok? Nas categorias onde não tiver ninguém nadando o Campeonato Brasileiro, a gente já pode ir premiando sem problema nenhum, mas o resultado final, e onde tiver categoria, tiver atleta disputando o Campeonato Brasileiro mais tarde, e já tiver rodado a Copa Brasil, vai ter que esperar, tá bom? Vai lá. Pode ir. Agora vamos para as informações da etapa. Pode ir passando, Marquinhos, se precisar de Ione. Agora eu passo para o professor Ione, que é uma das artes geral da prova, juntamente com o professor Henrique Borges, e mais um grupo de mais 4 árbitros nacional A. Então, tem 4 árbitros nacional A, mais 2 árbitros internacionais. Então, a preocupação foi muito grande, e aqui eu agradeço ao professor Sanches, que acolheu todas as solicitações nossas. Nós estamos trabalhando com 6 árbitros dentro da água, fora os fiscais de bordo. Então, eu queria falar também, Sérgio. Pode ir falando. Eu só vou reforçar esse seu agradecimento ao Sanches, porque desde o início da organização dessa etapa, que eu venho batendo nos 6 árbitros na água, e mesmo com toda a dificuldade que a gente tem aqui em Fortaleza, que você sabe disso, da questão de preço de aluguel de barco, né, que a gente não tem barco disponível a R$0, né? E nós estamos aqui, todos eles sendo alugados, e o professor Sanches, mesmo assim, coçando a cabeça, ele nunca disse assim, não vou diminuir, não. A gente sempre bateu com a questão dos 6 árbitros na água. Então, isso eu quero fazer pessoalmente um agradecimento a ele por ter comprado assim, essa ideia e essa questão da gente fazer uma prova bem estruturada, né, com segurança, com uma responsabilidade muito grande nesses resultados que vão sair aí, com essa nossa seletiva.
Obrigado. Literalmente eu comprei mesmo, viu, Ione? Porque eu comecei a pagar essa semana, eu já chorei, estou chorando desde ontem. Mas é isso aí mesmo, gente. Brincadeiras à parte, com segurança não se brinca e nem com parte técnica numa prova tão importante. Então, podem ficar tranquilos. Ione, você pode ir dando seguimento aí. Não, Marquinhos, volta os outros árbitros, Marquinhos, para ela. Pronto, nós vamos ter, né? Eu e o professor Kiko, né, como os árbitros gerais das provas, masculina e feminina, e nós vamos ter os 4 árbitros Nacional A, né? O Luiz, de Tocantins, o Nailson, o Narlan e o Wesley, todos Nacional A, né? Com experiência, já trabalhando com a gente. Então, né, fora o pessoal de contorno de boia, então, nossa segurança, nossa parte de arbitragem na água, ela vai estar bem entregue aí aos nossos árbitros. Ione? Oi. É o Nino aqui, eu posso falar um pouquinho? Pode, claro. Não, eu queria só fazer uma solicitação aí a você, a Kiko e a todos, que a gente está envolvido aí numa seletiva que tem muita gente tendo grandes expectativas em relação a ela, de várias faixas etárias diferentes, para que a gente tenha, e isso é uma coisa natural, né, que está havendo, e porque está tendo novos árbitros, que a gente tenha um cuidado redobrado em relação a esse controle. Fechou, Nino, seu áudio, fechou. Cortou, não estou ouvindo. Fechou. Para um cuidado redobrado com essa questão do contato físico, para que os árbitros chamem atenção, se necessário, né, sim, claro. mostrem o cartão, mostrem a bandeira, o que for, para evitar esse contato físico excessivo, para que não prejudique os atletas que estão envolvidos aí na competição, porque vai ser muita gente e a gente não vai saber quem que está em seletiva, quem não está, na hora que estiver nadando, vai ser todo mundo igual. Sim. Né? Então, certo. Por isso que a gente teve essa preocupação. Desculpa. Por isso que a gente teve essa preocupação de colocar 3 árbitros em cada prova, né? No masculino e 3 no feminino, justamente para a gente conseguir acompanhar essa prova bem de perto. Tá? Isso aí você pode ficar tranquilo que a gente vai ter esse cuidado em relação. A gente sabe da importância dessa seletiva, né? A gente sabe da importância dessa prova para todos os atletas, certo? Beleza, obrigado. Era isso, a minha sugestão para que a gente faça um evento, como sempre, é aí excelente. Tá ok, tá certo. Ione, você quer que eu fale aqui? Pode continuar, Sérgio. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho da parte de organização do evento, ou seja, da retaguarda, né, da parte de trás da casa, como a gente chama nos jogos, que é quem cuida das pessoas, do público e dos atletas quando eles não estão na área de competição. A Ione cuida, como eu digo, a Ione cuida do mar e eu cuido da área verde lá de cima do iate. E, como eu disse lá no início da minha primeira fala, eu disse assim, toda crítica ela tem que ser construtiva, e ao longo do tempo a gente aprendeu muitas coisas. E a gente sempre aprende muito nos fracassos. A gente andou fazendo muitas maratonas excelentes e a gente teve uma trágica maratona em abril onde tudo deu errado. Tudo que podia dar errado, choveu, eu não estava aqui, a equipe estava cansada do Nordestinho, a gente esqueceu de N detalhes, até medalha a gente errou a conta. Foi uma catástrofe. Então, foi a pior maratona que a gente fez em 5 anos. Então, a gente aprendeu. E aí eu disse, gente, o problema é que a gente se preocupa com a parte técnica, mas a gente não se preocupa com a terra. Aí chega o staff e não sabe nem que medalha ele tem que entregar. A gente não sabe, o cara que vai entregar água, ele não sabe para quem tem que entregar água. Então, eu sempre disse que a federação tem que funcionar um pouquinho como um comitê organizador de grandes jogos. Então, a gente fez uma reunião inicial onde a gente colocou funções de jogos mesmo. Então, a gente chamou a Beth, que foi nossa secretária por muitos anos, de volta, e ela vai cuidar não só da hospitalidade, quanto da apresentação esportiva, que não é só entrega de medalhas, é cuidar da área de premiação. Então, além dos nossos árbitros, a gente tem em torno de 20 a 25 voluntários, que não são totalmente voluntários, a gente paga uma ajuda de custo a eles, mas são pessoas que vêm para trabalhar fora da arbitragem.
certo? Então, toda essa parte... Então, a gente tem guarda-volumes, a gente tem distribuição de água, medalha de finisher, distribuição de frutas, uma série de ações ali que a Beth deve vir a coordenar, se até o final de semana, né? Posso falar, Ione? A Ione testou positivo aí no início da semana e a pobre está desesperada. Não, A Beth testou positivo no início da semana e a gente não sabe se vai poder contar com ela, porque ela estava com toda essa operação na mão, mas a gente já está vendo um plano B aí, caso isso seja necessário. Mas a gente torce que até sexta-feira ela teste negativo e ela possa estar com a gente no sábado. Tá? Mas a gente pensou cada ação. Então, passa aí, Marcos. Marcos? Pronto. Essa foi uma crítica que a gente recebeu na etapa passada e que as pessoas não conseguiam... Marquinhos, saiu a tela principal, ficou Sanches na principal. Opa. Não, estava bem. Para mim não estava, não. Para mim, não. Eu tava vendo a apresentação. Então vai. Estava aparecendo normal. Pronto. Esse mapa, certo? Ele vai estar em A3 colado lá perto da marcação, assim que você entra no clube. Isso era uma coisa que algumas pessoas reclamaram, que elas, por exemplo, tinha guarda-volumes, aí 3 dias depois o atleta vem e diz, não, mas eu não achei guarda-volumes, eu não achei as frutas, eu não achei a medalha de finisher, certo? Então, está tudo discriminado aqui, já publicado, republicado, aonde cada coisa vai ficar, certo? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Inclusive, tem o número 11 aí, que é o banheiro do doping, ele fica meio escondido na parte de cima do clube, tem que subir por uma escada e tal, mas isso a gente orienta vocês lá no dia, se for o caso. Então, estudem esse mapa, qualquer dúvida, perguntem lá no dia. Tá ok? Obrigado. Continua. Teve essa alteração no boletim, né, Marcos? Ou alguém quer falar sobre isso? Essa é uma parte mais técnica. Foi só uma questão... Foi só uma questão... Professora Iane Borges. Pronto, foi só uma questão da gente não comprometer nenhuma prova, certo, gente? Para a gente finalizar uma, porque a gente teve um quantitativo de inscrições, né, grandes, e a gente pensou muito nessa questão de como fazer para não comprometer nenhuma prova, tá? Terminar, o IAT é um local fantástico para a prova, mas ele só tem um defeito, ele tem uma área muito, assim, uma área menor para fazer o aquecimento. Então, a gente teve que colocar um minuto a minuto para fazer bem direitinho, para não ter problema. Então, nós fizemos uma alteração de 15 minutos aí no horário da largada, tá? E não vai comprometer o evento em si. Então, essa ficou a programação agora com o horário, essa programação que está aí, aquele que quer tirar foto, essa é a programação da primeira etapa, está todos aqui. Somente teve um acréscimo de 15 minutos da programação oficial. Isso. Só para vocês saberem onde é que a gente teve o problema, esse Festival Cearense de Águas Abertas de 500 metros deu 101 atletas. E a gente corria o risco de soltar ele próximo, estava junto com a Ana Marcela, com 16 atletas petis. E a gente também tem recebido muita reclamação dos pais, principalmente, porque é uma prova que traz crianças, o Festival de Águas Abertas, ele traz crianças de 8 anos até 80 anos. Crianças de todas as idades. E aí você tem um monte de gente inexperiente, 100 pessoas inexperientes caindo junto dentro d'água, com crianças de 9 anos de idade. Então, é complicado. Aí a gente resolveu separar um do outro e dar um tempinho para o masculino e para o feminino, para a gente ter pelo menos reclamações. Tá certo? Continua aí. Alguém perguntou da temperatura d'água, mas já tem um slide sobre isso. Vai chegar já. Tá? Esse é os mapas da... Ione quer falar do mapa? Alguma coisa? Espera aí, só um pouquinho. Marquinhos, volta à segunda etapa. Quem quiser tirar alguma foto da segunda etapa, tira aqui os horários. Agora vai, Marquinhos.
Pode ir passando para a professora Ione aí. Bom, todas as nossas provas serão no sentido horário, tá? A gente já resolveu dessa forma, por conta da chegada, para facilitar. E aí temos aí a prova, o mapa de 250 metros, certo? Pode ir passando aí, Marquinhos. A prova de 500 metros, né? A nossa prova de 1,5, que já entra dentro do circuito principal, né? A prova de 2,5, certo? A de 5, serão 2 voltas nesse mesmo circuito de 2,5. E a de 10 quilômetros, né? As 4 voltas nesse circuito de 2,5. Ok? Volta lá, Marquinho, que tem pessoas que estão levantando a mão, querem... Ione, só não esquece de ter que fazer aquela pergunta de quantas pessoas vão para a hidratação. Pronto, né? Nossa hidratação aqui... Ione, Oi, Sérgio. Ione, só um pouquinho. Vamos por ordem aqui. Primeiro, Roberto Silva, que levantou a mão primeiro. Roberto Silva. Qual a pergunta? Pode abrir o microfone e perguntar. Não está aí o professor Roberto. Professor Alexandre Antunes. Sérgio, é só uma dica, se é possível colocar essa alteração de horários no grupo lá. Tudo bom? A gente vai começar com 200 de cravo hoje. Tá bom. Bora, Roberto. Ok, Joia, já treinei Me perdoem, desculpa. Falo já. Professor Alexandre, a gente coloca, tá? No grupo lá, essa alteração de horários, certo? Obrigado. Nada. Pronto, Ione. Não, tem mais uma pessoa de mão levantada. Eu estou anotando todos. Tem Lenx PRD. PRD. Pode perguntar. Abre o microfone e pergunta. Espera aí, que ela vai fazer agora. Enquanto eu liguei o microfone, gente, eu vou colocar também no grupo lá uma solicitação. Vocês já devem ter feito no credenciamento, só para eu ter a quantidade de técnicos ou acompanhantes que vão para a hidratação, tá certo? No sábado. Para eu organizar a questão do barco e dos barcos que vão ficar para a hidratação. Aí eu vou colocar lá e solicitar de vocês que me digam, às vezes tem mais de uma pessoa de um clube, pelo quantitativo de atletas, certo? Para a gente poder organizar essa ida para os barcos que ficaram na hidratação. Professor Joélio Barroso. Professor Joélio Barroso, que levantou a mão. Pode perguntar. Alô? Roberto. O professor Joélio, desculpa. Estão me ouvindo ou não? Sim, agora sim, professor. A primeira pergunta ia ser essa, se a hidratação seria embarcada, ou seria no chão, no caso. Sim, mas você já respondeu aí que seria embarcada. Ela será embarcada, sim. A segunda pergunta, a largada vai ser ali do local 5, está marcado? Na verdade, um pouquinho mais perto do pórtico ali. Onde está escrito pórtico, a gente vai ser largada, ao lado do pórtico. Obrigado. Nada. Fábio Lima. Oi, Sérgio, boa noite. A hidratação vai ficar só em um local? Sim, Fábio, só em um local, tá? Tá. Ela vai ficar nessa altura aí da metade aí desse percurso. Não, é porque no caso nós vamos ter bastante gente nos 10 quilômetros. Quantos treinadores poderiam entrar? Você me disser quantos você precisa que estejam lá, nós vamos fazer. É por isso que eu tô preciso, porque eu tenho que saber o quantitativo de barcos que eu vou estar lá.
Tá certo? Nós vamos precisar de 3 na hidratação. Tá certo. Aí a gente faz essa listagem, tá bom? Tá bom. E aí a gente vê esse quantitativo. Tá, Tá bom. Obrigado. Mais alguém para fazer alguma pergunta? Eu, por favor. Roberto. Pode ir. Boa noite. Quero me perdoar que eu estou em plena aula aqui. Aí, me perdoem. A pergunta foi relacionada ao último comentário do presidente Sanches, de que vão dividir o masculino do feminino nos festivais, mas a minha pergunta em especial é nos 500, porque a gente tem alguns mirins nos 500 metros. Aí a minha pergunta é, a separação vai ser só entre masculino e feminino ou vai separar adultos e crianças? Só no masculino e feminino, foi o que nós Posso falar? colocamos, né? Pode falar, Sérgio. Roberto, eu entendo perfeitamente, mas é o que a gente consegue fazer por esse programa horário que a gente tem hoje. Na verdade, quando a gente foi fazer a última check-out, na última reunião que a gente teve de alinhamento, a gente percebeu que a gente tinha muita gente nos 500 metros que não podia ser, por conta exatamente dessa problemática aí que a gente já teve em outras etapas. Eu prometo a você que na etapa de outubro, que vai ser só o nosso, que a gente vai dar um jeito de dividir de 9 a 12 anos e de 13 para frente esse festival de 500 que não tem mais condição de rodar desse jeito, não. Mas pelo horário que a gente está ali, não tem condição da gente fazer 3 largadas, fazer o Ana Marcela, depois fazer só os mirins, depois fazer só o masculino adulto, depois só o feminino adulto, a gente vai sair de lá 1h da tarde. Não tem a menor condição. A gente vai ter que fazer... Mas só para dizer que eu concordo com você, entendeu? Até porque eu também tenho mirins, eu também tenho pais de mirins que reclamam disso, entendeu? Eu sinto isso na pele, entendeu? Eu sei exatamente qual é o problema. Entendeu? Por favor, Fala. Me deixe perguntar só um detalhe. Porque, assim, foi algo bem perguntado no meio, né, dos que vão participar. A gente vai ter uns mirins que já treinam, que já trabalham em competições. E, assim, a pergunta seria, como nos 500, geralmente os adultos que participam nem sempre estão treinando para as provas dos 500, a pergunta seria, seria interessante ou não os mirins, que são atletas, largarem na frente dos adultos? Aí eu deixo com vocês para decidirem. A gente não tem como. A gente vai ter que mexer no horário. Dessa vez, Roberto, infelizmente, a gente não tem como. Acho até perigoso, porque o pessoal que sai depois, os maiores. Eles podem ser atropelados. Não, deixa para a próxima, a gente pensa uma outra opção. A gente tem feito assim há 5 anos, tem dado certo. É só orientar eles e dar tudo certo. Mas dividindo masculino e feminino já diminui bastante o quantitativo de pessoas. Coloca eles mais para trás ou mais para os lados e segue o jogo. Tá certo. Marquinhos, volta aí, Marquinhos. Passa não. Volta. Pessoas que já perguntaram e puderem baixar a mão, eu agradeço, porque senão atrapalha a gente aqui na hora da gente liberar. Alguma pergunta mais sobre os mapas? Alguma pergunta sobre os mapas? Eu tenho uma coisa que não tem nada a ver com o mapa, mas o Pedro Ernesto está me lembrando aqui no particular. Os clubes CBI têm que apresentar um negócio no seguro, que eu, sinceramente, não sei exatamente o que é. Então, ele disse que tem que apresentar um seguro dos atletas, parece. Eu não sei se é a gente que tem que receber, a CBDA, mandar isso para quem? Não, eles têm que mandar para o CBC. Inclusive, o Círculo Militar mandou para mim, eu mandei mandar para o CBC. Ah, tá bom. Beleza. Então, não tem nada a ver com a gente. Não, isso. Todos os clubes filiados ao CBC, os atletas, eles têm que providenciar um seguro obrigatório aí para os seus atletas. Ele tem que mandar, esse seguro ele tem que mandar lá para o CBC. Tem um plano de trabalho aí. É só uma multazinha, não se meta nessa, não, é só uma multazinha só. O CBC só dá uma multa pequena. Não precisa apresentar, não, Sanches. A gente tem que, quem tem o clube do CBC, tem que contratar o seguro e ter essa apólice para si e apresentar isso para o CBC. E se caso haja algum tipo de fiscalização por parte do CBC no evento, esse seguro tem que estar
a pessoa do clube tem que estar de posse desse documento para apresentar, mas não tem que apresentar. Então, vamos lá. Eu tenho duas pessoas, PRD e Daniela Gardano. PRD, pode abrir o microfone e perguntar. Daniela Gardano. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida, porque me perdoem se foi falado, Sanches, e eu perdi, tá? Mas eu estava vendo o mapa dos 10 quilômetros, porque estava no mapa dos 10. Chegou a ser falado como é que vai ser o acesso dos técnicos para a área de hidratação? Pronto. Nós temos um barco específico, que não é nenhum dos barcos que vai estar na prova, certo? Que nós vamos embarcá-los no pier e levá-los para o barco da hidratação. Tem um barco específico, aquele barco maior que faz o trabalho nas nossas provas, aquele de madeira, grande, nós vamos colocar os arcos e vamos levar eles, os técnicos, e levá-los para a hidratação. Tá, só tirar uma dúvida. Vai ficar exclusivo para... Nessa prova de 10 quilômetros, esse barco vai ficar exclusivo para levar o pessoal para a hidratação, e à medida que for finalizando as hidratações, ele vai trazendo. Foi a hidratação pensado... vai ter coberta? Deixa só... Não, Perdão. Felizmente não. Posso só finalizar? Foi pensado no tamanho... Assim, esse barco que vai servir ali para hidratação, foi pensado no quantitativo de atletas, porque só no masculino tem mais de 60 atletas nesses 10 quilômetros. Foi pensado? Sim, são 3 joia. barcos. Perfeito. Tá, Tá 3 ótimo, Ione, muito obrigada, viu? Tá joia, beleza. Pronto, por favor. Quem já fez a pergunta, por favor, clique para poder desmarcar. De novo, pode perguntar. PRD de novo, pode perguntar. Hoje nós temos que dar uma dinâmica melhor, porque senão a gente não termina o congresso, nós temos muita coisa ainda para apresentar. Sérgio, só a última aqui é Christian. Christian, do Curitibano. Esse barco ele vai sair quanto tempo antes da largada dos 10 quilômetros? Com o tempo suficiente para que a gente coloque todos lá, tá certo? Tá certo. Por isso que ele vai ficar específico na prova de 10 quilômetros para isso. Tá, ok. Certo? Obrigado. Tá bom? Tá. Ione, eu vou responder aqui, não vou deixar você. Hidratação só para 10. Não tem hidratação. Sim, só para 10. Só para 10. É específico para 10. Perguntando aqui, eu estou respondendo. Ok. Alguma pergunta mais sobre o mapa, gente? Sobre o mapa, alguma pergunta? Vai, Marquinhos, pode ir. Vai, Ione. Eu posso. Pode falar, Ione. Nós temos toda a parte de segurança, nós estamos com jet ski na água, com a parte da Cruz Vermelha, tanto na água quanto em terra. Nós temos stand-ups, certo? E caiaques também acompanhando a prova. Nós vamos ter 24 stand-ups e caiaques na prova, mais o jet ski, a questão da segurança, certo? Então, isso aí a gente está bem tranquilo nesse ponto aí. Pode passar, Marcos. Nós temos aí o hospital de referência, né? Nosso Instituto Zé Frota, tá bom? O hospital que sempre fica... Pode passar, Marcos. Ione, a Alessandra perguntou alguma coisa. Só um pouquinho. Tá bom. Perguntar, as boias amarelas... Quem perguntou sobre as boias amarelas sem referência, por favor. Gente, aproveita a pergunta. As duas boias vermelhas são de referência, certo? A número 5, ela é amarela, porque ela faz parte do percurso, ok? A boia 5, ela faz parte do percurso como boia obrigatória, para fazer o contorno, ok? Tanto nos 5 quanto nos 10 quilômetros. Então, tá? Ok. Vai, Ione, aí, previsão do tempo.
Nós estamos aí com solzinho aí, um pouquinho nublado, mas sem nenhuma perspectiva de mudança, tá? Nosso clima aqui é bom, nós não temos problema nenhum quanto a isso. Graças a Deus, esse período de junho é um período bom para a gente. Tábua da maré. Nós vamos estar com a maré enchendo, né? 8 horas aí vai estar ela bem baixa, tá? Na hora que a gente largar às 9h15 e no outro dia às 10, já vai estar numa condição boa. Quem perguntou a temperatura? Quem perguntou a temperatura, nós não passamos disso aí, é 25, 26 graus, certo? E a gente vai mensurar no dia da prova e anunciar como diz a regra. Aí não tem problema. Comissão Disciplinar Temporária é o professor Guilherme Sanches, presidente da FDA, o professor Antônio Ulisses, representante da CBDA, e a minha pessoa, que estaremos lá, até rezo que não tenha nenhum problema, para poder a gente não precisar trabalhar. Vai, Marquinhos. As informações adicionais. Sanches, é com você. Você é comigo, né? Tá. Tu tem o modelo da credencial aí? Lá para o final. Lá para o final, né? A gente passou um formulário do Google Forms na semana passada para vocês preencherem. Eu já estou prevendo que muitos não devem ter preenchidos, então eu estou pedindo aí mais uns 20, 30 credenciais em branco para preencher lá. Certo? Então, todos os treinadores, todo mundo que vai para a hidratação, todo mundo que vai entrar na área de competição tem que estar credenciado, exceto os atletas, porque eles vão estar marcados. Então, a gente vai ter 2 staffs na entrada da área de competição que só vão deixar entrar o atleta marcado, que vai nadar a prova subsequente, que vai nadar a prova dele. Então, por exemplo, o cara que vai nadar os 10 quilômetros no sábado, ele não vai descer 7 horas da manhã para a área de competição, enquanto estiver rodando o 200 metros do iniciante, ele vai ir lá no horário de aquecimento dele, no horário da prova dele, tá? Porque isso foi uma das coisas que a pandemia nos ensinou. Quando a gente foi fazer prova lá e a gente não podia ter aglomeração, a gente, quando vocês conhecerem o Yacht Club, vocês vão entender. Nas primeiras provas que a gente fazia lá, a gente descia todo mundo para a guarderia, ia todo mundo para a praia. Aí a gente ficava com 300 atletas e mais 300 pessoas lá embaixo. Era um horror. Aí, agora, com a divisão, ela fica uma coisa bem mais profissional, bem mais legal, e o público consegue assistir lá de cima a prova muito melhor. Então, a gente faz a prova como ela tem que ser. A área de competição é a área mais restrita do evento, só entra arbitragem, só entra técnico, só entra quem tem alguma função lá, certo? E atleta, lógico, né? Tá beleza? Segue. Vai, Marquinhos. Pronto, a gente vai ter um guarda-volumes. A maioria das assessorias daqui, talvez alguns clubes de fora, tragam as suas tendas de apoio. Já vou falar sobre isso também. Elas podem ser montadas a partir do dia 24 de junho, na sexta-feira, a partir das 15 horas. Por que a partir das 15 horas? Porque a gente prevê que nesse horário a gente já vai ter montado boa parte da arena, banheiros químicos vão estar no canto, a arquibancada vai estar no canto, a gente vai montar uma arquibancada, né? Para o público, as tendas, coisas de premiação, então a gente já não vai estar tão ocupado, então a gente vai poder receber vocês bem. Então, quem quiser garantir o seu espaço a partir das 15 horas de sexta-feira já vai estar liberado. O espaço é aquele determinado naquele mapa que eu mostrei lá no início, mas a gente vai estar lá para orientar vocês. Então, quem não tiver, os atletas, principalmente a gente tem muito atleta do festival e do campeonato cearense, que vai sozinho, vai só com a família, e pede para a gente guardar as suas coisas. Então, a gente guarda, porém, a gente não vai pegar objetos soltos e vai ser tudo preso com lacre numerado com o número do atleta, certo? Então, tudo em mochilas. Fala, Daniela. Fala, Dani. Rapidinho só, né? Assim, eu esqueci de parabenizar o Serjão e você, de César o que é de César. Eu fiz uma queixa na última etapa do Brasileiro, que era o fato de quando havia os combos, não apareciam os nomes, né, das pessoas.
Então, eu quero parabenizar a organização por, dessa vez, ter sido super claro e organizado isso. Então, o nome de todo mundo já consta no site da CBDA. Então, só quero realmente parabenizar. Não queria deixar passar isso em branco. Nada. Dona Daniela, combo foi um combo. Combo já foi pauta de reunião desde Porto Alegre. Desde Porto Alegre, nós já chamamos Sanches para uma reunião já e nós finalizamos tudo, graças a Deus. Sanches, aí está a credencial. Ó. Pronto, está aí a credencial. O meu substituto estava me ligando aqui. Pronto, essa é a credencial que vocês vão receber. Como eu disse, aí vai constar o nome do técnico e o clube. E vou fazer algumas sobressalentes, algumas em branco. Tá certo? Alguma perguntas? Alguma pergunta, gente? Eu queria saber, Sanches, se lá nessa área que os atletas vão deixar as coisas deles, vai ter, tipo assim, cadeira, essas coisas, para o pessoal sentar, tem essa estrutura? Pronto, eu não conheço aí. Tá, eu vou falar duas. Assim, na área de guarda-volumes não tem cadeira, mas a gente tem uma arquibancada, certo? Que a gente vai ter uma arquibancada. A área é verde, ou seja, a área que está na sombra, toda essa área que você vê, pronto, toda essa área aí atrás da arquibancada, ela é toda verde e ela fica boa parte na sombra. Então, é bem confortável de ficar ali, certo? Os atletas que quiserem ficar, mas não tem cadeiras, não tem... Lá embaixo, na guarderia, onde a gente coloca a parte de frutas, o número 14 e 15, onde é a medalha de finisher, ali tem mesas com cadeiras, dá para sentar também, mas ali se não me engano, a área do guarda-volumes é na área 8, é só uma tendazinha onde você vai, deixa as coisas e pronto. Tá certo? Tem essa área de baixo aqui do restaurante, que enquanto não estiver sendo usada pelo clube, pode ser utilizada também, a gente usa ela. O movimento do clube de restaurante, ele começa depois das 9, 10 horas da manhã. Então, eles pediram para a gente evitar de usar a parte coberta do restaurante e esses 2 quadrados cinzas que tem ali, que não tem nenhuma numeração, ali é a área de venda do restaurante também. Então, ali vai ter cadeira, mesa, garçom, a partir de uma certa hora da manhã. Tá certo? Porque eles não podem parar o movimento do clube totalmente, senão eles ficam sem renda. Tá? Eu tenho algumas perguntas, eu acho, né? Enquanto eu falava aqui. Respondi, Nina? Só um pouco. Já, tranquilo. Tá, então vamos aqui. Benito Chocaí, pode perguntar. Benito Chocaí, acho que ele perguntou se onde vai entregar, quando vai entregar as credenciais. Pronto, as credenciais no dia da prova, a gente vai colocar um staff, provavelmente do lado da marcação, certo? Com todas as credenciais para entregar para vocês, tá certo? Eu vou fazer uma mesa separada ali só para isso. Ok, Benito já agradeceu. Dona Heloísa. Dona Heloísa. Jansen. Oi, boa noite. No caso, são 2 dúvidas, tá? A primeira no caso, não vai ter touca, é isso? Eu tinha visto em algum lugar, mas não tenho certeza. E a segunda voltando lá ao mapa, no caso, as boias são só a boia vermelha de referência e depois as amarelinhas. Não tem boias entre esses 2 percursos, né? Que é a primeira vez que eu estou competindo, aí eu fico um pouco confuso. Obrigado. Tá. Vamos lá. Primeiro, com relação às toucas, não, a gente não dá a touca, cada atleta usa a sua touca, exatamente isso. Tem isso em regulamento, inclusive, detalhado. Com relação ao mapa, qual é a prova que você vai nadar? Os 2.500. Volta lá no mapa dos 2.500 e dá uma explicadinha aí para ele, por favor. Pronto, as 2 boias vermelhas aí são de referência, tá? As amarelas são obrigatórias. No seu caso, são obrigatórias de contorno,
E no seu caso... Tem a menor nesses 500 metros, tipo, no primeiro 500 metros, no segundo, não. É só essas boias. Essa vermelha, as amarelas, a vermelha. Exatamente, só tem isso, viu? Obrigado. Na verdade, só explica para ele o que é obrigatório. É contorno com o braço, com o ombro direito. Perfeito. É a primeira vez que ele está fazendo a prova. Tá certo. Tá jóia. Arthur. Boa noite, pessoal. Complementando ali a dúvida do Lucas, né? Já nadei algumas provas que tinham orientação da cor da touca. Nessa etapa, tem alguma orientação nesse sentido, de cor da touca, dependendo da prova? Não, a touca é livre, não tem touca. Como a organização não entrega, tá? Cada um nada com a sua touca. Se quiser nadar sem touca, também pode. Também pode. Obrigado. Foi abolida tem alguns anos também por questões ecológicas, porque a gente entregava as toucas e o atleta arrancava a touca fora, e no final do dia o mar estava cheio de toucas e de plástico, porque o sujeito ele largava com a touca obrigatória, depois de 50 metros ele tirava a touca obrigatória e nadava com a dele que ele gostava, ou do patrocinador dele, sei lá. E a capitania do esporte matava a gente. Exatamente. Dona Cristina fez uma pergunta aí. Cristina. Sim, ela perguntou se pais e cônjuges poderão entrar no clube. Sim, poderão assistir naquela área verde lá, na arquibancada, tá? Eles só não descerão para a área da largada da prova, certo? Deixa eu falar. O rapaz do drone aqui, que vai fazer a filmagem, que já fez algumas filmagens para a gente, ele acabou de me mandar aqui, eu não consegui ver ainda, mas a gente está lançando um vídeo agora promocional, de hoje para amanhã, chamando o público. Porque é uma dúvida que eu tenho respondido umas 5 vezes por dia, porque a gente está saindo da pandemia e as pessoas ainda... E a gente fez várias provas onde tinha uma restrição enorme de público lá, que a gente só podia aceitar os atletas. Então, as pessoas ainda estão meio assim, se pode, se não pode. Então, a gente vai fazer uma campanha nos próximos dias para ter público lá no dia, no local. Gente que vai assistir a prova realmente. Essa é a última ação. Fala. Fernanda está fazendo uma pergunta aí. Fernanda? Alô? Está no chat. Temos que enviar Oi, boa noite. Digitalizados. Isso, a minha dúvida é com relação ao envio dos documentos, atestado médico. Não, entrega na marcação. Calma, Sejão. Fernanda, é Festival de Águas Abertas do Ceará? Isso. Ou é Copa Pronto, esse tu pode mandar primeiro. Não, é Copa Brasil. Copa Brasil, pronto, tá. Então, Copa Brasil leva na marcação. Se for o festival, tem que enviar hoje. Isso, o festival, as nossas provas a gente recebe tudo por e-mail antes. Na Copa Brasil é na hora. Certo. E qual é o e-mail que eu vou confirmar depois? Qual é a prova que você está inscrito? Porque ela vai nadar 2,5 no sábado e 5 no domingo. Quem é o atleta? Maria Fernanda Margonar Martins. Mas ela é daqui do Ceará? Não, é de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Não, a entrega é Copa Brasil. É Copa Brasil. É Copa Brasil. Em mãos, entrega na marcação. Exatamente. Certo. Então tá ótimo, obrigada. Tá bom, beleza, então. Analice. É muita prova. Analice. Heloísa. Oi, não é, Guilherme, só confirmando, porque no regulamento é 72 horas antes. Na minha conta é amanhã. Amanhã eu vou enviar todos aqui do Náutico. Ok? Tu sabe que 72 horas no Brasil nunca é 72 horas, infelizmente, né? Mas a gente faz o possível para cobrar até amanhã, mas se não der... Não, mas quinta-feira, amanhã é 72 horas, que é o tempo que a Bia tem de checar os e-mails dela todos. Ela adora, a Ana Beatriz adora esses últimos 2 dias antes, que o e-mail dela fica super popular. Mas é melhor, mas eu ainda acho melhor do que receber no dia. Vamos lá, Analice. Ok, Marquinhos, pode dar sequência. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Pronto, então, agradecer a vocês todos. Nós sempre finalizamos com isso aí, desde que nós assumimos a direção da Águas Abertas, que é sempre um sonho.
o sonho da nossa Águas Abertas veio com a Ana Marcela, mas nós não estamos satisfeitos com isso e nós queremos chegar mais. Queremos chegar mais e, quem sabe, Paris está ali bem próximo para que a gente chegue em Paris. Então, agradecer mais. Sérgio, vai. Uma última pergunta, assim, que é o Christian aqui, do Curitibano. Quais são as vagas que estão em disputa? Copa Sul-Americano e tem aquele Pan-Pacífico que teve o ano passado? Não, nós vamos dar uma explicação já, que isso está em boletim, Cristian. Está um boletim, eu posso mandar para você o boletim depois. Tá ok, obrigado. Boletim. Então... Sérgio, por favor, só me confirma, que tem várias perguntas aqui também sobre isso. A questão dos crachás, como é que a gente pega? Não foi... Quem pega quando e onde? O que, Ione? O que? Já foi falado, Heloísa, vai ser entregue, vai ter um staff ao lado da marcação, ok? Mas a questão é porque, assim, os atletas que foram escolhidos para o ideal não vão precisar. Para o ideal? É que a gente vai fazer os testes lá com o Ulisses. Não, isso não tem nada a ver com isso, não. Não, isso é outra coisa. Não estou falando de atleta, não. Não estou falando de atleta, não. Estou falando do credenciamento dos técnicos para poderem descer para a área de competição. Beleza. Show, então. Valeu, obrigado. Desculpa. Mais alguma pergunta sobre o Campeonato Brasileiro? Não. Então, Marquinhos, nós vamos parar a gravação e eu vou entrar para as duas ações. Eu pedi, inclusive, para